Imagine entrar em uma floresta tão grande que algumas áreas jamais foram exploradas completamente. O lugar onde rios se estendem por milhares de quilômetros, onde milhares de espécies ainda nem receberam nome da ciência e onde existem povos que vivem completamente isolados do mundo moderno. A Amazônia é muito mais do que a maior floresta tropical do planeta. Ela é um ambiente extremamente complexo, imprevisível e cheio de desafios. Muitos acreditam que o maior perigo da Amazônia está nos grandes animais, mas a realidade é muito mais surpreendente. Pequenos insetos, plantas aparentemente comuns e até a própria imensidão da floresta podem representar riscos muito maiores do que a maioria das pessoas imagina. Hoje você vai descobrir 5 motivos pelos quais a Amazônia é considerada um dos lugares mais fascinantes e desafiadores da Terra. E o primeiro lugar mostra por que até pesquisadores experientes descrevem uma noite na floresta como uma experiência impossível de esquecer. Povos indígenas isolados. Quando pensamos na Amazônia, normalmente imaginamos árvores gigantes, rios intermináveis e animais exóticos. Mas existe outro detalhe que torna essa floresta única no planeta. Em suas áreas mais remotas, vivem povos indígenas que escolheram permanecer completamente isolados da sociedade moderna. Esses grupos vivem praticamente da mesma forma que seus antepassados viveram durante centenas ou até milhares de anos. Eles caçam, pescam, coletam frutos e utilizam conhecimentos passados de geração em geração para sobreviver em um ambiente extremamente difícil. Muitos desses povos nunca tiveram contato direto com cidades, automóveis, eletricidade ou qualquer tecnologia moderna. Em diversos casos, sua existência só foi confirmada por imagens aéreas registradas durante sobrevoos autorizados por órgãos de proteção. Pode parecer estranho imaginar que, em pleno século XXI, ainda existam comunidades vivendo completamente isoladas. Mas isso acontece porque a Amazônia possui uma extensão gigantesca, com regiões tão densas e de acesso tão complicado que podem permanecer intocadas durante anos. O governo brasileiro e organizações especializadas evitam qualquer aproximação com esses grupos. Isso acontece por 2 motivos muito importantes. O primeiro é preservar sua cultura e seu modo de vida. O segundo é proteger sua saúde. Como esses povos nunca tiveram contato com diversas doenças comuns nas cidades, um simples resfriado poderia causar consequências extremamente graves. Por isso, as áreas onde vivem essas comunidades são protegidas e o acesso costuma ser restrito. Esse isolamento mostra o tamanho da Amazônia. Ainda hoje, existem locais onde a presença humana é extremamente rara e onde a natureza continua seguindo praticamente o mesmo ritmo de milhares de anos atrás. Mas os habitantes humanos não são os únicos desafios da floresta. Alguns dos menores moradores da Amazônia conseguem causar uma dor que poucas pessoas esquecem durante a vida inteira. A formiga-bala e outros pequenos perigos. Quando alguém pensa nos animais mais perigosos da Amazônia, normalmente imagina onças, jacarés ou grandes serpentes. Mas um dos animais mais temidos mede apenas alguns centímetros. A formiga-bala recebeu esse nome porque muitas pessoas descrevem sua ferroada como uma das dores mais intensas provocadas por um inseto. Pesquisadores que estudam esse animal relatam que a dor pode durar várias horas e irradiar por todo o membro atingido, dificultando movimentos simples. Apesar da fama, a formiga-bala não ataca pessoas sem motivo. Assim como a maioria dos animais da floresta, ela reage principalmente quando se sente ameaçada ou quando alguém se aproxima de seu ninho.
e ela não está sozinha. A Amazônia abriga centenas de espécies de aranhas, escorpiões, vespas e serpentes. Muitas possuem mecanismos de defesa extremamente eficientes, desenvolvidos ao longo de milhões de anos de evolução. O interessante é que a maioria desses animais prefere evitar o contato com seres humanos. Por isso, pesquisadores e guias experientes costumam repetir uma regra simples para quem entra na floresta: olhe sempre onde pisa, olhe onde coloca as mãos e nunca toque em animais ou plantas desconhecidos. Na Amazônia, o maior perigo muitas vezes não faz barulho, não corre atrás das pessoas e pode estar escondido sob folhas, troncos ou galhos. É justamente essa imprevisibilidade que torna a floresta tão fascinante. E falando em imprevisibilidade, existe um fato que impressiona até os cientistas. Mesmo depois de séculos de pesquisas, ninguém sabe exatamente quantas espécies vivem na Amazônia. Plantas e animais que a ciência ainda não conhece. Imagine caminhar por uma floresta onde milhares de animais e plantas ainda não receberam sequer um nome oficial. Parece roteiro de filme, mas essa é uma das características mais impressionantes da Amazônia. Ela ocupa uma área tão gigantesca que continua revelando novas espécies todos os anos. Com frequência, pesquisadores encontram peixes, anfíbios, insetos, aves, répteis e plantas completamente desconhecidos pela ciência. Algumas dessas descobertas acontecem em locais onde quase ninguém havia realizado estudos antes. Isso mostra que, mesmo utilizando satélites, drones e equipamentos modernos, ainda conhecemos apenas uma pequena parte da biodiversidade da floresta. Os cientistas acreditam que milhões de espécies de insetos possam viver na Amazônia. Muitas delas jamais foram observadas por seres humanos. Entre as árvores gigantes, existem pequenos ecossistemas onde determinados animais passam toda a vida sem sequer tocar o chão. Algumas espécies vivem apenas no topo das árvores. Outras dependem de uma única planta para sobreviver, enquanto várias só aparecem durante determinadas épocas do ano. Essa diversidade impressiona pesquisadores do mundo inteiro. A Amazônia também possui rios, lagos temporários, áreas alagadas, montanhas, cavernas e regiões completamente diferentes entre si. Cada ambiente cria condições para o surgimento de novas espécies. É por isso que expedições científicas continuam sendo realizadas constantemente. Em algumas delas, basta explorar uma área pouco estudada para encontrar animais nunca registrados anteriormente. Além da enorme importância para a ciência, essas descobertas ajudam a compreender como os ecossistemas funcionam e como diferentes espécies dependem umas das outras para sobreviver. A Amazônia ainda guarda inúmeros segredos. E talvez o maior deles esteja escondido justamente onde poucas pessoas conseguem enxergar, debaixo da superfície dos seus rios. Rios que escondem muito mais do que imaginamos. Quando observamos imagens aéreas da Amazônia, vemos rios gigantescos serpenteando pela floresta. À primeira vista, parecem tranquilos. Mas por baixo daquela água barrenta, existe um ambiente extremamente complexo. Em muitos trechos, a visibilidade é tão baixa que um mergulhador consegue enxergar apenas alguns centímetros à frente. Isso significa que diversos animais permanecem praticamente invisíveis. Os rios amazônicos abrigam centenas de espécies de peixes, além de jacarés, botos, arraias de água doce, tartarugas, sucuris, enguias elétricas e muitos outros animais adaptados àquele ambiente. Cada espécie possui um comportamento diferente. As enguias elétricas, por exemplo, utilizam descargas para capturar presas e se defender.
As arraias costumam permanecer parcialmente enterradas na areia do fundo dos rios, tornando difícil percebê-las. As sucuris passam grande parte do tempo escondidas entre a vegetação próxima às margens. Já os jacarés costumam permanecer quase totalmente imóveis enquanto observam tudo ao redor. Outro detalhe curioso é que muitos rios mudam completamente de aparência durante o período das cheias. Áreas que antes eram floresta seca ficam totalmente inundadas. Árvores passam meses com parte do tronco submersa. Peixes entram na mata alagada em busca de alimento. Esse fenômeno cria um ambiente único no planeta. Ao mesmo tempo em que oferece enorme riqueza para a fauna, também torna a navegação e a exploração muito mais difíceis. Quem entra nesses rios sem conhecimento da região pode enfrentar correntezas, troncos escondidos, mudanças repentinas de profundidade e animais perfeitamente adaptados ao ambiente. Por isso, praticamente toda a expedição científica conta com especialistas locais que conhecem os rios muito melhor do que qualquer mapa. Mas existe um momento em que toda essa floresta muda completamente. Quando o sol desaparece atrás das copas das árvores, o ambiente ganha uma nova personalidade. E é justamente nesse momento que chegamos ao primeiro lugar. Quando a noite cai sobre a Amazônia. Durante o dia, a Amazônia já impressiona pelo tamanho e pela quantidade de vida. Mas quando a noite chega, a floresta parece se transformar completamente. A luz diminui rapidamente. Em muitos pontos, as copas das árvores são tão altas e tão fechadas que quase nenhuma claridade consegue atravessar. Sem lanternas ou equipamentos adequados, a escuridão pode ser quase total. Ao mesmo tempo, o silêncio que muitas pessoas imaginam simplesmente não existe. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Centenas de espécies começam suas atividades noturnas. Insetos iniciam seus cantos. Anfíbios passam a vocalizar. Aves noturnas fazem chamados característicos. Mamíferos se movimentam entre a vegetação. O resultado é uma mistura de sons que poucas pessoas conseguem descrever com precisão. Assobios, estalos, rugidos distantes, movimentos nas folhas, galhos se quebrando, barulhos vindos da água. Para quem nunca esteve na floresta, tudo isso pode parecer assustador. E existe uma explicação para essa sensação. Durante a noite, nosso cérebro passa a depender muito mais da audição do que da visão. Quando não conseguimos identificar de onde vem determinado som, nossa imaginação naturalmente tenta preencher essa informação. É por isso que pesquisadores, fotógrafos de natureza e guias experientes costumam dizer que a Amazônia à noite é uma experiência completamente diferente daquela vivida durante o dia. Não porque existam fenômenos sobrenaturais escondidos na floresta, mas porque a quantidade de sons, movimentos e vida selvagem é tão intensa que nosso cérebro demora para se adaptar. Em diversas comunidades amazônicas, existem lendas transmitidas de geração em geração sobre seres misteriosos que habitariam a floresta. Histórias como a do Curupira, da Matinta Pereira e do Mapinguari fazem parte do rico folclore da região e ajudam a preservar tradições culturais passadas entre diferentes povos. Independentemente das crenças locais, a realidade já é impressionante por si só. Animais que passaram o dia escondidos começam a caçar. Predadores silenciosos entram em atividade. Milhares de insetos ocupam praticamente todos os espaços da mata. E a floresta ganha uma trilha sonora que muda constantemente até o amanhecer. Para muitos pesquisadores, esse é um dos ambientes naturais mais fascinantes do planeta. Ao mesmo tempo em que transmite uma sensação de beleza única,
também exige respeito, preparação e conhecimento. Talvez esse seja o maior ensinamento da Amazônia. Ela não é um lugar feito para ser dominado. É um ambiente que precisa ser compreendido, protegido e preservado. A Amazônia continua sendo um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do planeta. E quanto mais a ciência descobre, mais perguntas surgem. Agora eu quero saber, qual desses 6 fatos mais te surpreendeu? Escreva aqui nos comentários. Se você gosta de mistérios, história e curiosidades reais, inscreva-se no 404 Misterioso para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!